Você já teve aquela sensação de acordar de manhã e, antes mesmo de colocar o pé no chão, já sentir o corpo todo travado? As costas duras, o pescoço rígido, os joelhos doendo como se você tivesse corrido uma maratona durante o sono? Se isso acontece com você, saiba que não é frescura, não é falta de condicionamento físico e, definitivamente, não é algo que você precisa simplesmente aceitar como parte de envelhecer. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com dores músculo-esqueléticas crônicas, e boa parte delas se manifestam justamente pela manhã, logo após acordar. Isso significa que uma parcela enorme da população está começando o dia já no limite, já com o corpo pedindo socorro antes mesmo do café da manhã. O problema é que a maioria das pessoas não sabe por que isso acontece. E sem entender a causa, qualquer solução vira um chute no escuro. Você troca o colchão, toma um analgésico, faz um alongamento apressado e no dia seguinte está exatamente na mesma situação. O ciclo se repete porque a raiz do problema nunca foi tratada. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você dorme. Quais hábitos do seu dia a dia estão sabotando a sua recuperação muscular? Como a alimentação influencia diretamente nessa rigidez que parece não ter fim? E o mais importante, o que você pode começar a fazer ainda hoje para acordar com leveza, disposição e sem dor? Não são dicas genéricas, são informações baseadas em ciência, traduzidas de forma simples e prática para a sua vida real. Se você tem entre 30 e 60 anos, e sente que o seu corpo está ficando cada vez mais difícil de movimentar pela manhã, este vídeo foi feito para você. Fica até o final porque no último tópico, eu vou te ensinar uma rotina matinal de apenas 5 minutos, que pode mudar completamente a forma como você começa o seu dia. E antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Todo dia, a gente traz informações como essas, que podem fazer uma diferença real na sua saúde e na saúde de quem você ama. Por que seu corpo fica rígido durante a noite? O que acontece com seus músculos enquanto você dorme? Para entender por que você acorda com dor e rigidez, primeiro precisa entender o que o seu corpo faz enquanto você está dormindo. Porque o sono não é um período de inatividade total. Muito pelo contrário. É durante a noite que o seu organismo realiza alguns dos processos mais importantes para a sua saúde. E quando algo nesse processo falha, o reflexo aparece logo de manhã, no momento em que você tenta se levantar. Durante o sono, o corpo entra em um estado de reparo muscular profundo. As fibras musculares que foram submetidas a esforço ao longo do dia, mesmo que seja o esforço simples de ficar sentado por horas, passam por um processo de regeneração. Para isso acontecer, o organismo reduz a temperatura corporal, diminui a circulação sanguínea periférica e altera os níveis de alguns hormônios fundamentais, como o cortisol e o hormônio do crescimento. Esse ambiente é necessário para a recuperação, mas também deixa os músculos temporariamente menos irrigados e com menor flexibilidade. O problema começa quando esse processo de recuperação é interrompido ou incompleto. E existem várias razões para isso acontecer. Uma das principais é a falta de sono de qualidade. Não estamos falando apenas de quantidade de horas, mas da qualidade do sono em si. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research mostrou que pessoas que dormem em estágios mais superficiais, sem atingir o sono profundo de forma consistente, apresentam níveis significativamente maiores de marcadores inflamatórios no sangue. E onde há inflamação, há rigidez. Outro fator que poucos consideram é a posição em que dormem. Quando você passa horas na mesma posição, especialmente em posições que encurtam determinados grupos musculares, como dormir de lado com os joelhos muito dobrados ou de bruços, esses músculos ficam em estado de contração prolongada. Ao acordar, eles precisam de tempo para se readaptar ao comprimento normal. E é exatamente essa readaptação que você sente como rigidez e dor. Há ainda um fator biológico que não pode ser ignorado.
o ritmo circadiano e a sua relação com os processos inflamatórios. Pesquisas da Universidade de Manchester revelaram que o sistema imunológico tem um comportamento cíclico ao longo do dia. Nas primeiras horas da manhã, especialmente entre 6 e 9 horas, o organismo apresenta um pico natural de substâncias pró-inflamatórias. Para a maioria das pessoas, isso passa despercebido. Mas para quem já tem uma inflamação crônica de baixo grau, esse pico matinal é justamente o que transforma a rigidez em dor real e incapacitante. Por isso, quando você acorda rígido e dolorido, o seu corpo está, na verdade, te dando um recado claro. Algo no seu estilo de vida está impedindo uma recuperação muscular adequada. Pode ser o estresse do dia anterior, a alimentação inflamatória, a posição de dormir, a qualidade do sono, ou uma combinação de todos esses fatores. E é sobre cada um deles que vamos falar nos próximos capítulos. Você acorda com rigidez todos os dias, ou só em alguns dias específicos? Me conta aqui nos comentários, porque isso pode dizer muito sobre a causa do seu problema. Os maiores vilões da rigidez matinal. Hábitos do dia a dia que você provavelmente não percebe. Se você acorda com o corpo travado todos os dias, a resposta para o seu problema provavelmente não está na cama. Está no que você fez antes de deitar. Os hábitos que parecem inofensivos ao longo do dia têm um impacto direto e profundo na forma como os seus músculos se recuperam durante a noite. E o mais frustrante é que a maioria das pessoas nunca associa um ao outro. O primeiro vilão é um dos mais subestimados da atualidade: o sedentarismo intermitente. Esse termo pode parecer complicado, mas o conceito é simples. É aquela pessoa que até pratica alguma atividade física, mas passa o restante do dia inteiro sentada, no trabalho, no carro, no sofá. Estudos publicados no British Journal of Sports Medicine mostram que ficar sentado por períodos superiores a 60 minutos sem interrupção já é suficiente para comprometer a circulação muscular e aumentar a rigidez tecidual. Isso significa que mesmo quem malha de manhã, mas fica imóvel o resto do dia, ainda está acumulando tensão muscular que vai se manifestar na manhã seguinte. O segundo grande vilão é o estresse crônico, e ele age de uma forma muito específica no seu corpo. Quando você passa o dia sob pressão, seja no trabalho, nas preocupações financeiras ou nos conflitos do dia a dia, o seu organismo libera quantidades elevadas de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso interfere diretamente na síntese de colágeno, que é o principal componente estrutural dos seus músculos e tendões. Com menos colágeno sendo produzido, os tecidos ficam mais rígidos, menos elásticos e muito mais propensos à dor. É como se o estresse fosse lentamente endurecendo o seu corpo por dentro, e você só percebe o estrago quando tenta se levantar pela manhã. O terceiro hábito que poucos relacionam à rigidez muscular é a desidratação. A maior parte das pessoas chega ao final do dia com um déficit hídrico significativo sem nem perceber. E isso é um problema sério para os músculos. O tecido muscular é composto por cerca de 75% de água. Quando você não se hidrata adequadamente, as fibras musculares perdem elasticidade, a lubrificação das articulações diminui e os processos de reparo celular que acontecem durante o sono ficam comprometidos. Acordar com o corpo duro pode ser simplesmente um sinal de que você não bebeu água suficiente no dia anterior. Outro hábito silencioso é o uso excessivo do celular e de telas antes de dormir. E aqui não estamos falando apenas da luz azul que atrapalha o sono. O problema maior é a postura. Quando você fica com a cabeça inclinada para baixo olhando para a tela, os músculos do pescoço e da parte superior das costas ficam sob uma tensão desproporcional por um longo período. Essa tensão acumulada não se dissipa sozinha durante a noite. Ela permanece, e você sente o resultado assim que tenta girar o pescoço pela manhã. Por fim, há um vilão que a maioria das pessoas nunca iria suspeitar: a falta de magnésio. Esse mineral é essencial para o relaxamento muscular. Sem magnésio em quantidade adequada, os músculos simplesmente não conseguem relaxar de forma completa durante o sono. Eles ficam em um estado de semicontração a noite toda, e ao acordar,
Essa tensão acumulada se traduz em rigidez e dor. Estima-se que mais de 70% da população brasileira tem algum grau de deficiência de magnésio, muitas vezes sem saber. A boa notícia é que todos esses hábitos podem ser corrigidos. E quando você começa a eliminar esses vilões um por um, a diferença que sente pela manhã é surpreendente. Mas antes de chegar nas soluções práticas, preciso te mostrar algo que está acontecendo dentro do seu corpo de forma completamente silenciosa. E que pode ser a causa raiz de tudo isso. É sobre isso que vamos falar agora. Qual desses hábitos você reconhece na sua rotina? Comenta aqui embaixo, quero saber. O papel da inflamação silenciosa. Como ela age no seu corpo sem você saber. Se existe um tema que precisa ser discutido com muito mais frequência, quando o assunto é dor muscular e rigidez, esse tema é a inflamação crônica de baixo grau. Ela não dói como uma torção no tornozelo. Ela não aparece em nenhum exame de rotina comum. Ela não te manda nenhum aviso claro. Ela simplesmente vai agindo dia após dia, semana após semana, deteriorando silenciosamente os seus tecidos musculares, articulações e tendões. E você só percebe que algo está errado quando acorda pela 10ª vez seguida, com o corpo travado e começa a achar que isso é normal. Mas não é normal. E entender isso muda tudo. A inflamação, em sua forma aguda, é um mecanismo de defesa essencial do organismo. Quando você se machuca, o sistema imunológico envia células inflamatórias para a área afetada para promover a cura. Isso é saudável, necessário e temporário. O problema começa quando esse sistema de defesa é ativado de forma contínua, sem um motivo específico, por conta de fatores como alimentação inadequada, estresse prolongado, sono de má qualidade, sedentarismo e exposição a toxinas ambientais. Nesse cenário, o organismo entra em um estado de alerta permanente, liberando constantemente substâncias inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, que atacam não apenas agentes externos, mas os próprios tecidos do corpo. No contexto muscular, essa inflamação crônica tem um efeito muito específico. Ela compromete a capacidade das fibras musculares de se recuperarem completamente durante o sono. Mesmo que você durma 8 horas, se o seu organismo estiver inflamado, parte dessa energia que deveria ser usada na recuperação muscular é desviada para tentar controlar o estado inflamatório. O resultado é que você acorda com músculos que passaram a noite inteira sendo reparados pela metade. E músculos mal recuperados são músculos rígidos, doloridos e vulneráveis. Um dado que poucos conhecem é que a proteína C reativa, um dos principais marcadores de inflamação no sangue, apresenta seus níveis mais elevados justamente nas primeiras horas da manhã. Isso explica, do ponto de vista bioquímico, por que tantas pessoas com inflamação crônica relatam que a rigidez é pior logo ao acordar e melhora um pouco ao longo do dia. Conforme o corpo vai se movimentando e o nível desse marcador vai caindo naturalmente. Doenças como artrite reumatoide, fibromialgia e até hipotireoidismo têm a inflamação crônica como componente central. E todas elas têm a rigidez matinal como um dos sintomas mais característicos. Mas o que a ciência tem mostrado de forma cada vez mais clara é que mesmo pessoas sem nenhum diagnóstico formal podem estar vivendo em um estado inflamatório suficientemente alto para causar esses sintomas. E a principal responsável por isso, na maior parte dos casos, é a alimentação. O consumo excessivo de açúcar refinado, farinhas brancas, gorduras trans, alimentos ultraprocessados e álcool são os maiores ativadores da inflamação crônica no organismo. Cada vez que você consome esses alimentos, o seu sistema imunológico responde como se estivesse diante de uma ameaça. Com o tempo, esse estado de alerta constante esgota os mecanismos de regulação inflamatória e o corpo perde a capacidade de se desinflamar sozinho. A boa notícia, e há sempre uma boa notícia, é que a inflamação crônica responde de forma muito eficiente a mudanças no estilo de vida. Alimentação anti-inflamatória, sono de qualidade, redução do estresse e movimento regular são capazes de reverter esse estado em semanas. E quando a inflamação baixa, a rigidez matinal tende a diminuir de forma significativa, muitas vezes sem nenhum medicamento.
Você já fez algum exame para verificar os seus marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa? Se nunca fez, vale muito a pena pedir ao seu médico na próxima consulta. Pode ser a chave para entender muito do que você sente. Sua cama pode estar te destruindo. Como o colchão e o travesseiro influenciam diretamente na dor, existe uma ironia cruel na vida de muitas pessoas que sofrem com rigidez matinal. Elas investem horas tentando dormir bem, acordam com o corpo destruído, e a última coisa que pensam em questionar é justamente o lugar onde passam um terço da vida: a cama. O colchão e o travesseiro são, na maioria das vezes, os suspeitos que ninguém investiga. E, em boa parte dos casos, são exatamente eles os grandes responsáveis pelo problema. Vamos começar pelo colchão, porque é onde mora o maior equívoco. A crença popular diz que colchão duro é sempre melhor para as costas. Isso é um mito. O que a ciência ortopédica recomenda não é um colchão duro, nem um colchão excessivamente macio, mas sim um colchão que respeite as curvaturas naturais da sua coluna. Quando você deita, a sua coluna não é uma linha reta. Ela tem curvas na região cervical, torácica e lombar. E um bom colchão precisa sustentar essas curvas, sem forçá-las nem deixá-las sem suporte. Um colchão muito macio faz a região lombar afundar, criando uma curvatura exagerada que sobrecarrega os músculos paravertebrais a noite toda. Um colchão muito duro, por outro lado, não se adapta ao corpo e cria pontos de pressão nas regiões do quadril e dos ombros, comprimindo os tecidos e reduzindo a circulação local. E por quanto tempo você está usando o mesmo colchão? Esse é um ponto que a maioria das pessoas ignora completamente. A vida útil média de um colchão de qualidade é de 8 a 10 anos. Depois disso, mesmo que ele não apresente danos visíveis, a estrutura interna já perdeu boa parte da sua capacidade de sustentação. Se o seu colchão tem mais de 10 anos, há uma chance muito real de que ele esteja contribuindo diretamente para a sua rigidez matinal, independentemente de qualquer outro fator. Agora vamos falar do travesseiro, que é ainda mais negligenciado do que o colchão. O travesseiro tem uma função muito precisa: manter a coluna cervical alinhada com o restante da coluna durante o sono. Quando essa função falha, os músculos do pescoço, dos ombros e da parte superior das costas ficam em tensão constante por horas. E acordar com o pescoço torcido, com dor irradiando para o ombro ou com uma dor de cabeça persistente, são sinais clássicos de que o seu travesseiro não está fazendo o seu trabalho. A altura e a firmeza ideais do travesseiro variam de acordo com a posição em que você dorme. Quem dorme de lado precisa de um travesseiro mais alto, capaz de preencher o espaço entre a cabeça e o ombro, mantendo a cervical horizontal. Quem dorme de costas precisa de um travesseiro de altura média, que sustente a curvatura natural do pescoço sem forçá-lo para frente. E quem dorme de bruços, honestamente, precisa repensar essa posição. Dormir de bruços é uma das posturas mais prejudiciais para a coluna cervical, pois força uma rotação extrema do pescoço por horas, comprimindo nervos e sobrecarregando músculos de forma assimétrica. Há ainda um detalhe que parece pequeno, mas faz uma diferença enorme: a temperatura do ambiente. Quartos muito quentes elevam a temperatura corporal durante o sono, o que interfere na fase de sono profundo e, consequentemente, no reparo muscular. A temperatura ideal para dormir fica entre 18 e 21 graus Celsius. Se o seu quarto costuma ser mais quente que isso, considerar um ventilador ou ar-condicionado não é luxo. É uma estratégia legítima para melhorar a qualidade do sono e reduzir a rigidez matinal. Antes de gastar dinheiro com suplementos, medicamentos ou tratamentos caros, avalie honestamente a sua cama. Às vezes, a solução mais simples está no lugar mais óbvio. E agora que você já entende o que acontece durante o sono, os hábitos que sabotam a sua recuperação, a inflamação que age por dentro e o ambiente onde você dorme, chegou o momento de falar sobre o combustível que o seu corpo precisa para se defender de tudo isso. Você sabe há quantos anos está usando o mesmo colchão? Pensa nisso e me conta aqui nos comentários. O que comer e o que evitar para acabar com a rigidez? Alimentos anti-inflamatórios que fazem diferença real. Se você chegou até aqui, já sabe que a rigidez matinal não é um problema isolado.
Ela é o resultado de uma série de fatores que se acumulam ao longo do dia e se manifestam pela manhã. E um dos fatores mais poderosos e ao mesmo tempo mais acessível de ser modificado é a alimentação. O que você coloca no prato todos os dias tem uma influência direta e mensurável sobre o estado inflamatório do seu organismo, sobre a qualidade do seu sono e sobre a capacidade dos seus músculos de se recuperarem durante a noite. Vamos começar pelo que precisa sair do prato, porque essa parte é tão importante quanto o que deve entrar. O açúcar refinado é, sem exagero, um dos maiores inimigos da saúde muscular. Quando você consome açúcar em excesso, o organismo desencadeia uma cascata inflamatória que afeta diretamente os tecidos musculares e articulares. Além disso, o açúcar interfere na produção de colágeno, reduzindo a elasticidade dos tendões e ligamentos. O resultado, sentido especialmente pela manhã, é aquela sensação de corpo endurecido que demora para passar. Refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos e qualquer alimento com açúcar adicionado em excesso contribuem para esse estado inflamatório de forma cumulativa e silenciosa. Os óleos vegetais refinados, como o óleo de soja e o óleo de girassol, são outro ponto de atenção. Eles são ricos em ômega 6, um tipo de gordura que, quando consumido em desequilíbrio com o ômega 3, favorece fortemente a inflamação. O brasileiro médio consome uma proporção de ômega 6 para ômega 3 que chega a 20 para 1, quando o ideal seria algo próximo de 4 para 1. Esse desequilíbrio, presente na dieta da maioria das pessoas sem que elas saibam, é um dos grandes mantenedores da inflamação crônica, que se traduz em rigidez e dor. Agora vamos ao que deve entrar no prato com muito mais frequência. O primeiro alimento que merece destaque é o salmão e outros peixes de água fria, como sardinha e atum. Eles são fontes excepcionais de ômega 3, especialmente as formas EPA e DHA, que são as mais ativas biologicamente. O ômega 3 age diretamente inibindo a produção de substâncias pró-inflamatórias no organismo. Estudos publicados no Clinical Journal of Pain mostram que o consumo regular de ômega 3 está associado a uma redução significativa na rigidez matinal em pessoas com doenças inflamatórias articulares. E mesmo em pessoas sem diagnóstico, os benefícios são notáveis. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, é outro aliado poderoso. Ela contém a curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias comparáveis, em alguns estudos, a medicamentos como o ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais. O segredo para potencializar a absorção da curcumina é consumi-la sempre com pimenta preta, que contém piperina, uma substância que aumenta em até 2000% a biodisponibilidade da curcumina no organismo. Uma pitada de cúrcuma com pimenta preta no arroz, nos ovos ou em um suco verde já faz diferença real. O gengibre é outro raiz com efeito anti-inflamatório comprovado. Ele inibe as mesmas enzimas inflamatórias que os medicamentos anti-inflamatórios comuns bloqueiam, mas de forma mais suave e sustentada. Consumi-lo fresco em chás, sucos ou temperos é uma das formas mais simples e eficazes de reduzir a inflamação sistêmica ao longo do tempo. Para a saúde muscular especificamente, o magnésio merece atenção especial. Como mencionei anteriormente, a deficiência desse mineral é extremamente comum e está diretamente ligada à incapacidade dos músculos de relaxarem completamente durante o sono. Alimentos ricos em magnésio incluem sementes de abóbora, castanha do Pará, espinafre, feijão preto e banana. Incluir pelo menos 2 ou 3 desses alimentos na sua alimentação diária já é um passo concreto para reduzir a rigidez matinal. E a hidratação, que já citamos antes, merece ser reforçada aqui. A recomendação geral é de pelo menos 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Para uma pessoa de 70 quilos, isso representa cerca de 2,5 litros diários. Se você pratica atividade física ou vive em clima quente, como é o caso da maioria das regiões do Brasil, essa necessidade é ainda maior.
Começar o dia com um copo grande de água antes do café da manhã é um hábito simples, que já contribui para a hidratação muscular e para a redução da rigidez logo nas primeiras horas do dia. A alimentação não é um remédio de efeito imediato. Mas quando você mantém uma dieta consistentemente anti-inflamatória por 2 a 4 semanas, as mudanças que sente no corpo são reais e mensuráveis. E quando combinada com tudo o que já discutimos até aqui, ela se torna uma das ferramentas mais poderosas para transformar definitivamente a forma como você acorda todos os dias. Qual desses alimentos você já tem o hábito de consumir? E qual você nunca pensou em associar à rigidez muscular? Me conta aqui nos comentários. Estou curioso para saber. A rotina matinal de 5 minutos que muda tudo. Movimentos simples para acordar sem dor e com energia. Chegamos ao capítulo que muita gente estava esperando. Tudo o que conversamos até aqui, a biologia do sono, os hábitos que sabotam a recuperação, a inflamação silenciosa, o ambiente de dormir e a alimentação, forma a base para entender por que você acorda com dor. Mas agora vamos falar sobre o que você pode fazer nos primeiros minutos do seu dia para mudar completamente essa experiência. E o melhor de tudo, não exige academia, não exige equipamento e não exige mais do que 5 minutos. O erro que a maioria das pessoas comete logo ao acordar é se levantar de forma brusca e imediata. Você abre os olhos, olha para o celular e já está de pé antes que o seu sistema nervoso tenha tido tempo de se reorganizar. Esse movimento abrupto, quando os músculos ainda estão frios e os tecidos ainda estão com pouca circulação, é um convite direto para a rigidez se instalar com força total. O corpo precisa de uma transição, e essa transição começa ainda deitado na cama. O primeiro movimento é feito antes mesmo de sair debaixo do lençol. Com o corpo ainda deitado de costas, leve os 2 joelhos em direção ao peito ao mesmo tempo, abraçando-os levemente com as mãos e segurando por 20 a 30 segundos. Esse movimento simples alonga toda a cadeia posterior da coluna, libera a tensão acumulada na região lombar durante a noite e ativa a circulação nos músculos paravertebrais. É um reset para a sua coluna que custa menos de meio minuto e faz uma diferença imediata e perceptível. O segundo movimento é a rotação de tronco. Ainda deitado com os braços abertos na altura dos ombros formando uma cruz, dobre os joelhos e deixe-os cair lentamente para um lado enquanto você vira a cabeça para o lado oposto. Segure por 20 segundos, respire fundo e repita para o outro lado. Esse movimento libera a tensão acumulada nos músculos oblíquos, na região torácica e no quadril, áreas que ficam encurtadas em qualquer posição de sono prolongada. Você vai sentir um alongamento profundo que vai da cintura até o pescoço. O terceiro movimento é feito sentado na beira da cama. Deixe o queixo cair lentamente em direção ao peito e role suavemente a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse dizendo não em câmera lenta. Evite girar a cabeça para trás. O objetivo é alongar a musculatura posterior do pescoço e as laterais da cervical, que são as regiões que mais acumulam tensão durante o sono, especialmente em quem usa travesseiro inadequado ou dorme de lado. Faça isso por cerca de 30 segundos, com movimentos lentos e controlados. O quarto movimento é realizado já de pé, ao lado da cama. Com os pés na largura dos ombros, eleve os 2 braços acima da cabeça, entrelaçando os dedos com as palmas viradas para cima, e se alongue para cima ao mesmo tempo em que sobe na ponta dos pés. Segure por 3 segundos e desça devagar. Repita 5 vezes. Esse movimento ativa toda a cadeia lateral do corpo, alonga a coluna em descompressão e desperta o sistema nervoso de forma suave, mas eficiente. É o movimento que vai fazer você sentir que o corpo finalmente acordou. O quinto e último movimento é uma mobilização dos tornozelos e joelhos, que são articulações que ficam praticamente imóveis durante toda a noite e acumulam rigidez de forma silenciosa. Sentado novamente na beira da cama, faça círculos lentos com cada tornozelo, 10 rotações para cada lado, e em seguida estenda cada perna na horizontal por 3 segundos e dobre novamente. Simples,
rápido e extremamente eficaz para reativar a lubrificação articular e a circulação nas extremidades inferiores. Esses 5 movimentos feitos em sequência levam entre 4 e 6 minutos. Não substituem um treino de mobilidade completo, mas são capazes de transformar o seu início de dia de forma imediata. E quando combinados com tudo o que você aprendeu neste vídeo, o efeito é cumulativo. Com o tempo, o seu corpo começa a acordar com cada vez menos rigidez, porque você está tratando o problema na raiz, e não apenas aliviando o sintoma. A chave é a consistência. Não adianta fazer uma vez e esperar um milagre. Mas se você transformar essa sequência em um ritual matinal, parte da sua rotina, assim como escovar os dentes, em 2 a 3 semanas, você vai perceber uma diferença real e mensurável na forma como o seu corpo responde pela manhã. Qual desses movimentos você vai começar a fazer amanhã? Me conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que acorda todo dia reclamando de dor e rigidez, compartilha esse vídeo agora. Pode ser exatamente a informação que essa pessoa precisa. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho completo sobre um problema que afeta milhões de brasileiros todos os dias e que, na maioria das vezes, é tratado como algo inevitável. Mas como você viu, rigidez e dor muscular matinal não são uma sentença. São sinais. E sinais podem ser interpretados, compreendidos e revertidos. Você aprendeu que durante o sono o seu corpo realiza processos essenciais de reparo muscular e que qualquer interferência nesse processo, seja por sono superficial, posição inadequada ou pico inflamatório matinal, resulta em músculos mal recuperados e rígidos ao acordar. Você entendeu que hábitos aparentemente inofensivos, como ficar sentado por horas, não beber água suficiente ou usar o celular antes de dormir, têm um impacto direto e cumulativo na sua recuperação muscular noturna. Descobriu que a inflamação crônica de baixo grau é um inimigo silencioso que age por dentro sem avisar, e que a alimentação é uma das ferramentas mais poderosas para combatê-la. Viu também que a sua cama pode estar contribuindo para o problema, sem que você jamais tivesse suspeitado disso, e que ajustes simples no colchão, no travesseiro e na temperatura do quarto podem gerar mudanças significativas na qualidade do sono e na rigidez matinal. E, finalmente, aprendeu uma rotina de 5 minutos que pode ser aplicada já amanhã pela manhã, sem nenhum custo e sem nenhum equipamento especial. A mensagem mais importante que eu quero que você leve deste vídeo é essa. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se recuperar quando você oferece as condições certas para isso. Sono de qualidade, alimentação anti-inflamatória, hidratação adequada, um ambiente de descanso adequado e mobilização matinal consistente são condições que estão ao alcance de qualquer pessoa. Não exigem cirurgia, não exigem medicamentos e não exigem uma transformação radical do dia para a noite. Comece por um passo. Escolha uma mudança deste vídeo e coloque em prática ainda esta semana. Pode ser incluir a cúrcuma na alimentação, pode ser ajustar o travesseiro, pode ser fazer os 5 movimentos de mobilização amanhã de manhã. Um passo dado com consistência vale mais do que 10 passos dados uma única vez. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a levar essa informação para mais pessoas que precisam dela. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre saúde, longevidade e qualidade de vida. E compartilha com aquela pessoa especial que você sabe que acorda todo dia com o corpo doendo e ainda acha que isso é normal. Porque agora você sabe que não é. Até o próximo vídeo. Cuide-se